Olá, gente! Nós vamos falar agora sobre a termodinâmica. Observe nessa figura que eu deixei destacado as três variáveis de estado: pressão, volume e temperatura. Termodinâmica, o seu significado físico, para que vocês possam entender. Como exemplo, eu peguei essa figura, essa animação da primeira máquina térmica. Então, o que seria uma máquina térmica? Nada mais do que um cilindro. No interior do seu cilindro, nós temos aí, no caso, o combustível, que seria a água. E esse combustível, ele é aquecido. Ao ser aquecido, ele é expandido e o vapor d'água passa por esse cano. Passando por esse cano, vai diretamente para essa esfera móvel. Notem que nessa esfera tem duas saídas propositalmente posicionadas, onde tem a aplicação da terceira lei de Newton, ação e reação. O que está acontecendo? Esse gás, ele provoca um movimento. Essa seria uma máquina térmica, que deu início, então, ao estudo da termodinâmica, onde o calor ele é convertido em um movimento, em uma força. A termodinâmica, então, ela estuda os processos que permitem converter calor em trabalho. Mas o que é o trabalho termodinâmico? Vamos analisar essas figuras. Essa primeira figura tem-se um cilindro provido de um êmbolo móvel. Na extremidade do êmbolo temos um objeto de massa m. No interior do cilindro, uma certa quantidade de gás, e esse gás ele está frio. Logo na figura abaixo, notem que o gás ele foi aquecido. Ao ser aquecido, o gás expande e ele é capaz de deslocar, através do movimento do êmbolo, ele é capaz de deslocar esse corpo de massa m. Dizemos, então, que a energia térmica ela foi convertida em energia mecânica. Trabalho termodinâmico. Vamos analisar essa figura. Nós temos um gás preso dentro de um cilindro. Esse cilindro, ele tem um êmbolo móvel. O gás, então, ele é aquecido por uma fonte externa. Ao ser aquecido, ele expande. Notem que esse êmbolo, ele vai sofrer um deslocamento na sua altura, que eu vou chamar de ΔS. Lembra que eu posso calcular o volume de um cilindro fazendo a área da base vezes a altura. Eu vou, então, analisar esse pequeno cilindro ao lado, esse deslocamento, né, como sendo um pequeno volume ΔV. Ao calcular o volume desse pequeno cilindro, eu sei que o ΔV é a área da base, A, vezes o ΔS, que é a sua altura. Sei ainda que a pressão pode ser calculada dividindo a força pela área. No nosso caso, essa força é a força do gás. Eu vou isolar a força do gás, a área que está dividindo vai passar multiplicando. Ainda vou pegar esse ΔV, que a gente acabou de calcular, e vou isolar ΔS. Sendo assim, a área que está multiplicando vai passar dividindo, vai para o denominador. Da definição do trabalho, lá na mecânica, sabemos que trabalho é a força vezes deslocamento. A força, no nosso caso, é a força do gás. Sendo a força do gás, eu vou substituir no lugar de F pela força do gás, que é pressão vezes a área, tá? Substituir. Quem é o nosso ΔS? O ΔS é ΔV, variação do volume dividido pela área. Substituir, ainda posso analisar que eu posso simplificar a área no numerador e no denominador, chegando finalmente à expressão que vai possibilitar calcular o trabalho de um gás. Então, o trabalho nada mais é do que o produto da pressão pela variação do volume. Lembrando que eu posso utilizar essa expressão quando a pressão ela for constante, a pressão não for variável. Vamos analisar agora a expansão e a compressão de um gás. Nessa figura, nós temos um cilindro, onde no seu interior nós temos uma certa quantidade de gás. Ao puxar esse êmbolo lentamente, você está fazendo com que no interior do gás aconteça uma diminuição na pressão. Então, o gás ele tinha uma pressão inicial, tá? E ele vai ter uma diminuição na sua pressão, ele vai passar a apresentar uma outra pressão. Só que isso é feito lentamente, de tal forma que a
temperatura não varia. Estamos representando por essa isoterma. Então, o gás, ele saiu de um volume inicial para um volume final, com a diminuição da sua pressão, o gás, ele apresentou um volume maior. E você pode também analisar a situação reversa. Você vai aplicar uma pressão no gás, tem um volume aqui que eu vou chamar de V2, que está aqui, ok? Você vai aplicar uma pressão no gás. Então, o gás, ele vai sair de uma pressão menor e vai para uma pressão maior. Lembrando que esse processo é feito lentamente, de tal forma que a temperatura não vai variar. Okay? Então, na situação reversa de B para A, o que eu fiz? Eu aumentei a pressão no gás, aumentando a pressão, o seu volume diminuiu. O trabalho, ele é numericamente igual à área da figura, a área do gráfico. Se o trabalho for positivo, você percebe que o volume do gás aumentou. E se o volume do gás diminui, o trabalho é negativo. E a pressão, ela pode ser variável. Então, o que eu fiz? Eu peguei um balão, coloquei no seu interior gás, dentro de uma bexiga, tá? E aí eu vou aquecer através dessa chama. Ao ser aquecido, o gás, ele vai expandir. Note que a bexiga, ela é formada de borracha, né? A borracha, ela é móvel. Logo, no interior desse gás, essa força vai ser variável e a pressão também vai ser variável. Vai ser rompido o elástico, né, a parede móvel. Vamos para uma aplicação, então, de cálculo do trabalho através do gráfico P vezes V. Nessa figura, nós temos um gás que ele sai de um estado A e vai para o estado B através de uma expansão. Então, ele tinha um volume 1 e teve seu volume aumentado. Note também que a pressão aumentou. Eu quero calcular qual é o trabalho realizado pelo gás. O gás realizou um trabalho porque o seu volume aumentou. Para eu calcular, basta eu saber que o trabalho nada mais é do que a área, porque o trabalho é numericamente igual à área. Então, qual é essa figura? Essa figura é um trapézio. Eu vou calcular a área do trapézio através da fórmula do trapézio, que é base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Qual é a base maior do meu trapézio? A base maior é esse segmento que vale 6 vezes 10 à quinta. Você vai substituir. Mas qual é a base menor? A base menor é esse segmento daqui, que vale 3 vezes 10 à quinta, vezes a altura. A altura do meu trapézio é esse segmento. 2 menos 1, que é igual a 1. Você vai somar 6 mais 3, vai dar 9, conserva a base, que é 10 à quinta, dividido por 2. Então, o trabalho vai ficar 4,5 vezes 10 à quinta. Note que você também vai simplificar aqui as unidades e vai encontrar, então, o trabalho igual a 4,5 vezes 10 à quinta, Newton vezes metro. Newton vezes metro é igual a Joule. A partir de agora, vamos lidar com o sistema termodinâmico. Mas o que seria isso? Seria o cilindro constituído pelo gás e o êmbolo. Fronteira, essa região delimitada. E vizinhança, tudo que está fora. Então, resumindo, um sistema termodinâmico é uma porção de matéria onde você tem aquelas variáveis, os parâmetros macroscópicos que nós estudamos. Pressão, volume, temperatura. Vizinhança é aquilo que está no exterior ao sistema, onde ele pode eventualmente trocar energia. E a fronteira é aquela região delimitada, né? Ela pode ser aquela superfície, ela pode ser real ou ela pode ser imaginária. Energia interna de um sistema. A energia interna de um sistema de um gás é dada pela soma das energias cinéticas das moléculas de um gás e de um gás também que está no seu interior. Em outras palavras, quanto mais gás você tiver, quanto maior for o número de átomos, quanto maior for o número de moléculas, maior vai ser a energia cinética.
tá? Maior vai ser o movimento. Sendo maior a energia cinética, maior também vai ser a temperatura absoluta do gás. Tá? Então, através de parâmetros da mecânica clássica, você pode calcular essa energia interna do gás. Então, a energia interna é dada por 3 sobre 2 vezes N, onde N é o número de mols do gás, R é a constante universal do gás e T é a temperatura absoluta. Essa constante, ela aparece normalmente de acordo com essas unidades que está representado aí, tá? Então, ela pode aparecer como 1,98 cal dividido por mol vezes Kelvin e outros valores também. Transformação. Note que nós temos um gás no estado 1 e ele vai passar para o estado 2. O que ocorre? O que faz com que o gás sofra uma transformação? Então, o gás ele vai trocar calor. Nessa situação, ele recebeu calor através de uma fonte externa. Ao receber calor, o gás ele expandiu, realizando um trabalho. Eu representei o trabalho aí pela letra W. Então, o gás ele sai de um estado 1 passando para o estado 2, sofrendo variação nas suas variáveis de estado, P1, V1, T1 e U. Agora eu estou representando U também como energia interna do gás. O gás ele saiu de um estado 1, através de uma transformação, ele passou para um estado 2. Vamos estudar muito, vamos ver muito o diagrama P vezes V. Em um diagrama P vezes V, nós temos sempre um estado de equilíbrio para um outro estado de equilíbrio. Então, nós temos um estado 1 e um estado 2. Sempre nós vamos analisar as variáveis de estado, volume, temperatura, que é representado pela isoterma, e pressão do gás. E nós temos um outro estado 2, onde nós temos um volume 2, P2 e a temperatura representada aqui pela isoterma. Então, o gás ele sai de um estado de equilíbrio para um outro estado de equilíbrio. Isso aqui é o nosso diagrama P vezes V. Então, o gás ele vai sofrer alguns processos e existem alguns caminhos que vai fazer com que ele ocorra. Esses caminhos pode ser que aconteça uma transformação isotérmica, onde a temperatura do gás não vai variar. Pode ser uma transformação isobárica, que o gás ele vai sair de um estado 1 para um estado 2 através de uma transformação onde a pressão não varia. Pode ser também que o seu volume não vai variar, tá? Então, nesse caso, teria uma transformação isovolumétrica e também uma situação onde o gás ele não vai trocar calor com a vizinhança. Nesse caso, a gente diz que a transformação é uma transformação adiabática. Finalmente, a primeira lei da termodinâmica, conhecida também como princípio da conservação de energia. O gás ele está num sistema fechado, contendo o quê? Contendo uma energia interna, que eu vou representar aqui por U1. Esse gás, ao receber calor do meio externo, a sua energia cinética, né, vai aumentar, a sua energia interna vai aumentar, e esse gás ele realiza um trabalho representado pela letra W, ok? O que eu preciso saber? O que eu preciso sempre eu preciso estar notando? Que quando o gás, ele realiza um trabalho, então esse trabalho ele é positivo. E se o gás, ele sofre um trabalho, então o trabalho é realizado sobre o gás, o trabalho ele é negativo. E se o gás, ele recebe calor, esse calor ele é positivo. Se o gás, ele perde calor, né, para o sistema, então esse calor ele é negativo. A variação da energia interna nada mais é do que essa diferença entre a energia final e a energia inicial. Do que depende essa variação de energia interna? Depende da diferença de calor trocado e o trabalho realizado ou sofrido pelo gás.
A primeira lei da termodinâmica, também conhecido como princípio da conservação de energia, nada mais é do que ΔU, que é igual ao calor trocado pelo sistema, pelo gás, e menos o trabalho realizado ou sofrido pelo gás. Note que Q é calor, T é trabalho e ΔU é variação de energia interna. Então, a primeira lei da termodinâmica, ela fala sobre o princípio da conservação de energia do sistema, que depende desses três parâmetros: a variação de energia interna, o calor e o trabalho. Uma aplicação bem simples. Um sistema termodinâmico realiza um trabalho de 40 quilocalorias quando recebe 30 cal de calor. Nesse processo, a variação da energia interna do sistema ou seja, quero calcular o ΔU, qual foi a variação da energia interna do gás. Para isso, eu vou retirar os dados, sei que, o que ele deu? Ele deu que o trabalho foi de 40 quilocal, né? Isso aqui, o trabalho representado por T maiúsculo. Foi dado também que o calor recebido foi de 30 cal, calor positivo. Quero saber qual é a variação da energia interna. A variação da energia interna é ΔU. Basta aplicar a primeira lei da termodinâmica. ΔU é igual ao calor menos trabalho. Calor é 30 cal, o trabalho é 40 cal, né? Quilocal. Subtraindo, vou encontrar que a variação da energia interna foi de menos 10 quilocaloria. A alternativa correta, então, é a letra A. Muito bem, agora vamos praticar, gente. Obrigada, tchau, tchau.